A paz do Senhor a todos, irmãos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Mais um dia, estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mais uma vez fazer esse maravilhoso vídeo da pregação da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre a televisão, hein? Coisa rara, quase ninguém hoje prega falando sobre a televisão. Então eu quero falar um pouquinho sobre a televisão, porque eu, na minha concepção, eu ainda acredito que a televisão é a imagem da besta. Eu quero até louvar a Deus pela vida do nosso ministério, pelo prosseguimento da nossa diretoria, pela família do nosso missionário, saudoso missionário Davi Miranda, por nosso ministério não liberar a televisão. Que Deus abençoe a cada um de vocês e lhe pague segundo as suas obras. E bem-aventurado aquele que crê que a televisão é a imagem da besta. Primeiro passo, né? Na hora que eu entrar nesse texto aqui, eu vou tentar explanar, né? Tem gente que fala, não tem base bíblica. Primeiro passo, eu acredito o seguinte: Deus não ia mentir para o nosso missionário Davi Miranda. Não ia. Eu lembro que a época que o nosso missionário mais pregou falando sobre a televisão foi no ano de 98, 99, 2000, 2001, nessa faixa etária aí até 2004 para 2005, que já eram as revelações com promessa, e pregava também falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Então Deus não ia mentir. Uma vez que Deus falou com ele que a televisão é a imagem da besta, ela nunca vai deixar de ser. Então eu quero ler o texto aqui no livro do Apocalipse do nosso Jesus, no capítulo 12 e no versículo 1. Quero ler. E nós vamos ver se tem base bíblica ou não. Esse vídeo vai para o YouTube, você vai discar lá, Conjunto Herdeiros do Rei de Angelândia. Aí você vai achar todos os nossos vídeos de louvor, de pregação, e aí você vai tirar também as suas dúvidas, as suas conclusões. Mas tira e envia esse vídeo para quem você quiser, em toda parte do Brasil, em toda parte do mundo, né? Para que eles também venham saber essas coisas que eles ainda não sabem. É verdade, a Bíblia diz que se alguém cuida saber alguma coisa e ainda não sabe, como convém saber. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. Olha, capítulo 12 do Apocalipse fala sobre a mulher e o dragão. O título fala sobre a mulher e o dragão. Olha, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Olha só. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que lhe fosse alimentada durante 1260 dias.
e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. É um texto muito longo, hein? Isso é um texto de 1 hora, 2 horas, né? Então eu quero fazer aqui apenas um rascunho rápido. Ligeiro. Veja bem. Irmãos, quando a Bíblia fala dessa mulher e o dragão, essa mulher não é uma mulher, não. Segundo a Bíblia, essa mulher é uma igreja. Vamos lá. O dragão já não é nada mais nem nada menos, todo mundo dá para saber, porque no que nós lemos o texto aqui, já dá para ver que foi precipitado na terra o grande dragão, né? Antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. O dragão é o demônio. Satanás, a antiga serpente que engana todo mundo. Agora a mulher é que traz dúvida na cabeça das pessoas, porque essa mulher é uma igreja. Agora, que igreja é essa? Tem lugar na Bíblia, em vários lugares eu já li. Assim, ó, quem lê, entende. Tem hora que fala, aqui há sentido para aquele que tem sabedoria. Quando fala há sentido para aquele que tem sabedoria, a sabedoria não é carnal, ela é espiritual. Eu já, em vários vídeos meus, você vai achar eu citando que a Bíblia fala que o homem natural não compreende os mistérios de Deus, porque para ele parece ser até uma loucura. Assim a palavra de Deus fala. Entendeu? Tem lugar que a Bíblia fala que a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então o homem espiritual de Deus, ele tem um discernimento das coisas que está escrita na Bíblia pelo Espírito e não pelo lado da carne. Resultado. Como provar que essa mulher é uma igreja? Tem na Bíblia as referências. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 47, nós vamos achar um texto escrito o seguinte. O título lá vai falar assim, ó. Presta bem atenção para você ver. Eu tenho que dar essas voltinhas para me chegar aonde quero chegar. Você vai achar assim escrito, ó. A queda de Babilônia. Se você ler esse texto todo, você vai achar no versículo 6, escrito assim, ó. Muito me agastei contra meu povo, me tornei profana, a minha herança. E as entregaste nas tuas mãos, não usaste com eles de misericórdia. Até sobre os velhos fizeste pesado o seu jugo. Aqui começa a falar sobre uma igreja. Que ela começou chamada sendo a filha dos... virgem, ela era virgem, filha dos caldeus. Veja bem, uma igreja virgem, pura, sem pecado. Se você continuar lendo aqui, você vai achar falando sobre essa igreja, veja bem, que ela começou no espírito e ela terminou na carne. Era uma igreja, era uma virgem. E ela prostituiu contra Deus. Ela perdeu a sua virgindade. Não vou ler o texto, não vai dar tempo, é uma pregação longa, né? É um texto longo, mas vou deixar as referências bíblicas para você ler. Você tirar suas dúvidas, você vai achar. Veja bem, capítulo 47, a queda de Babilônia. Eu quero ler um versículo aqui, no 47, versículo 8, para me voltar para o Apocalipse. Olha, agora, pois, ouve isto, tu que é dado a delícia, que habita tão segura, que diz no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra.
e não ficarei viúva, nem reconhecereis a perda de filho. Essa igreja que começou sendo a virgem, filha dos caldeus, todos nós, segundo eu entendi aqui na palavra de Deus, era filho dela. E nós saiu. A minha mãe saiu. E muitos saíram. E ela não compreende a perda de filho. Ela continua batendo no peito e falando, eu sou, fora de mim não há outra. Por isso que a Bíblia fala, ó, para quem entende um pingo é letra. Veja bem, por isso que a Bíblia fala, quem lê entende e há sentido para aquele que tem sabedoria. No capítulo 6 fala, queda de ídolos de Babilônia. O que é ídolos? Tem vários tipos de ídolos. Tem os feitos por mão de homens, de barro, de madeira, né? De bronzes. E tem também os ídolos, por exemplo, o que você acha de um jogador de futebol bem famoso? O que você acha de um príncipe, né? O que você acha de uma pornografia que você não consegue ficar sem ela? Um exemplo. Também ídolo, é o seu ídolo. O que você acha de você depositar sua confiança, por exemplo, no seu pacá, no seu carro, em tudo? Material, seu ídolo. Tem vários tipos. Queda dos ídolos de Babilônia. Se você continuar a ler, você vai achar escrito, já abatida está Abel, Nebo, já se escurvou-se os seus ídolos, são postos sobre os animais, sobre as bestas. Sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Está falando sobre besta que nós vamos chegar lá. Quando a gente faz um resumo aqui sobre essa mulher, que ela é uma igreja, ela não é uma mulher no sentido espiritual falando, nós vamos achar que essa mulher, ela é a mesma besta que subiu do mar e que essa mulher, ela é a mesma grande prostituta sentada sobre muitas águas. Não tem dúvida, quando você resume o texto assim, ó. É verdade. Só que tem que ler, tem que estudar, tem que examinar direitinho para você ver aonde nós vamos chegar. Agora, você veja bem, vou voltar em prazo de minuto. Por que eu acredito que a televisão é a imagem da besta? Quando o missionário Davi Miranda pregava e falava assim, que a televisão é a imagem da besta, eu pensava, se a televisão é a imagem da besta, o que é a besta então? Eu pensava. Juntando esses versículos aqui, eu fui entender que essa besta, a besta não é a imagem, ela é também essa mulher. Que não significa uma mulher, que significa uma igreja. Não vou falar. Para quem lê, entende. Você vai entender. Significa uma igreja. É a mesma. A grande prostituta sentada sobre muitas águas, porque lá a Bíblia fala, as águas lá significa povos, tribos e línguas e nações. Significa uma igreja, que é a mesma mulher, que é a mesma filha dos caldeus. Lá em Isaías capítulo 47, 46. O 48 também vai falar sobre o arrazoamento, admoestrações e as promessas de Deus para com Israel. Vai falar também sobre isso, da purificação da casa. E enfim, assim continua o texto bíblico da palavra de Deus, para quem entender. Agora, que ponto nós vamos chegar, por exemplo, para nós entender isso? Quando a Bíblia fala sobre a besta que subiu do mar, que é essa mesma mulher, e que nós lemos aqui, que ele viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, vamos juntar essas coisas? O sol na Bíblia aqui significa Deus. Como que é isso? Deus. Os teólogos não vão conseguir entender isso, não. Não. Ela tendo a lua debaixo dos seus pés, a lua. Veja bem, na minha concepção significa Jesus. Todo lugar na Bíblia a lua vai se tornar em sangue. A lua vai se tornar em sangue.
Sangue na Bíblia é o quê? Vida. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho para mim. Por isso que eu quero que você tire a sua dúvida, escreve, vê direitinho, tira suas dúvidas. Lê a Bíblia, examina. Quando você não só lê, quer dizer, examina direitinho que você vai entender. Uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça é os apóstolos. É as 12 tribos de Israel. Veja bem. Olha só. E a Bíblia fala, ele viu outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho. Tinha 7 cabeças, 10 chifres. Cara besta que subiu do mar no capítulo 3 do Apocalipse vai falar a mesma coisa. Você tem que ter inteligência para você poder entender. Inteligência espiritual e não material. Vai falar a mesma coisa. E fala que a mulher estava grávida e gritava com ânsias de dar à luz. Sabe por quê? Essa mulher, que não é uma mulher, mas significa na Bíblia uma igreja, ela estava grávida e ela gritava com ânsias de dar à luz um filho, um varão, que havia de reger, quando você lê aqui, fala, há de reger as nações com a vara de ferro. Esse varão é Jesus. E essa mulher no passado, que era a virgem filha dos caldeus, que começou sendo ela pura, maculada, sem pecado, depois ela pecou contra Deus. Veja bem. Se você ler Isaías capítulo 9, você vai achar, onde vai falar sobre as 12 tribos, você vai achar escrito, eu acho que do versículo 6 para frente, onde fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vai falar sobre Jesus. Essa mulher estava grávida e gritava com ânsias de dar à luz um filho, um varão, chamado Jesus. E ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi para onde? Foi arrebatado para Deus, para seu Pai, para seu trono. Jesus não está mais aqui. Então cumpriu essa passagem aqui. Eu tenho que passar aqui rapidinho. Mas você vai entendendo aí. Seu filho já foi arrebatado. Para Deus, para seu Pai. Veja bem. Quando ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger as nações com a vara de ferro, o que ela fez? Ela fugiu para o deserto. Onde tinha lugar por Deus preparado para ela, que ali ela ficasse sustentada por 1260 dias, se não me foge a memória. Ela foi arrebatada e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ela fosse alimentado durante 1260 dias. Veja bem. Quando você abre a Bíblia no livro de Mateus, eu vou falar rapidinho aqui. Capítulo 24, você acha o tempo de Salomão, também é essa mesma mulher. Você ajunta lá. Veja bem. Por que fugiu? Jesus profetizou nesse tempo que não ia ficar pedra sobre pedra, que não ia ser derrubada. Assim que ele foi morto, ressuscitou e subiu para o céu, veja bem, eles mandaram passar a máquina ali. Aquele templo era construído de ouro, finíssimo, tudo. E eles pegou aquele ouro, fugiu que esse templo todinho construiu em outro lugar. Não vou falar o lugar, mas... Viu? É a sede dessa mulher, que não é uma mulher, é uma igreja. De ouro finíssimo, até as torneiras, tá beleza. Quero que você lê, que você vai entender direitinho. Veja bem. Ali ela está sendo alimentada. Esse 1260 dias não significa, né? Para Deus a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então beleza. Aí que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão. Por quê? Toda vida quando descobriu, Deus nunca deixou nós enganados. Ele sempre esclareceu para nós as laçadas e os planos do inimigo, principalmente os planos do inimigo futuro contra nós e contra a igreja do Senhor. Já pensou se Deus não revelasse nós o futuro da igreja? O passado nós sabemos, o presente nós estamos vivendo. Mas Deus tem dado nós uma dica do futuro da igreja. Inclusive a Bíblia fala que certamente o Senhor Jeová, ele não fará coisa alguma, não ter sido revelado seu segredo aos seus servos e aos seus profetas.
Então, conclusão de todas essas coisas que eu quero chegar. No capítulo 13 de Apocalipse, fala sobre a besta que subiu do mar. Olha, veja bem. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Já começou a bater com a mulher e o dragão. Sobre o seu chifre, 10 diademas. Bateu também. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi, ela era semelhante a um leopardo, seus pés como de urso. Daniel também tinha visto isso lá atrás. Vocês vão examinar a Bíblia no livro de Daniel, que vocês vão achar tudo isso aqui. Vamos examinar, a Bíblia tem que ser lida. Aí você vai descobrir, não vai dar tempo aqui, porque um vídeo nós temos que abreviar o tempo. Mas você vai em Daniel, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Capítulo 7 não é um capítulo só também que você tem que ler, não. Você tem que ler bastante. E ler com atenção também. Não é ler como se fosse ler um gibi, um jornal. Não é ler, não. Assim, não. É examinar. É ver direitinho. Ponto por ponto, pegar, tirar as referências, nadar dentro da Bíblia. Eu estou deixando para você um parecer bem claro e você vai entender. Que tem foco bíblico, que tem base bíblica, que a televisão é a imagem da besta. Quando você junta tudo. Você juntando e passando nessas voltas que eu estou passando aqui, você vai entender. Você que não quiser entender, nécio de entendimento, continua... Né, que se você examinar a Bíblia direitinho, você vai entender. Veja bem. Olha. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Essa mulher considerada como igreja, ela tem um poder no mundo tremendo. Dá para vocês entenderem. E vi um de suas cabeças como ferida de morte. Essa mulher, considerada como uma igreja, é a que jamais matou crente no mundo. Principalmente ali por volta do ano de 1517. Na rebelião, quando houve a rebelião de Martim Lutero, que hoje nós temos as Bíblias nas nossas mãos. Você vai examinar também sobre a história de Martim Lutero, que é o protestante, que até hoje nós ganhamos nome de protestante até hoje. Você vai ver. Por isso que fala. Viam de suas cabeças como ferida de morte. E sua chaga mortal foi curada. O que é chaga mortal curada? Todo mundo se juntou, se colocou um pano em cima, né? O mundo inteiro e tampou isso tudo e tal. Como ferida de morte foi curada. Curou, né? Beleza. Toda a terra maravilhou após a besta. Todo mundo acha que essa mulher ainda continua sendo pura, santa. E não procurem examinar a Bíblia Sagrada para entender direitinho. Então, rapidinho, você vai entendendo. Veja só, por isso que fala que maravilhou após a besta. Mas eles não adoraram a Deus, eles adoraram o dragão, que é o demônio, que está aqui no livro do mesmo Apocalipse, que é o dragão. Eles adoraram, ó. E adoraram o dragão, que é aquela mesma antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Que deu a besta o seu poder, que deu a essa mulher, que não é uma mulher, que é uma igreja, o seu poder. Olha quem é o chefe dessa igreja. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Olha o pontinho de interrogação. Quem poderá batalhar contra ela? É verdade. Quem é semelhante a essa igreja? Quem poderá batalhar contra ela? Ninguém. Tomou posse no mundo inteiro. Ninguém. Ninguém. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ninguém. E adoraram quem? O dragão, que é o demônio, que deu à besta o seu poder. Perguntaram quem é semelhante a ela. Dá para você entender. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia contra Deus. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Essa boca que foi lhe dada para proferir grandes coisas e blasfêmia contra Deus, também nessa besta que subiu do mal. Estou falando sobre a besta que subiu do mar. Veja bem. Isso também me chama atenção e é tremendo. Viu? Quantas blasfêmias contra Deus, né? Nessa entidade religiosa. Filmes,
É por aí que começa, viu? Usando o nome de Deus, usando o nome dos apóstolos, né? Quantas séries, novelas. Entendeu? Nós temos que ficar esperto, meus irmãos, e temos que ler a Bíblia Sagrada e entender direitinho. Se você for num centro de macumba fazer uma visita, você vai chegar lá, vai ter um altar lá na parede, lá assim, ó. Entendeu? Cheio de imagens, de escultura. Viu? São as mesmas imagens de escultura. Veja bem, presta atenção. Você tem que examinar direitinho a palavra de Deus para você não ficar em dúvida. E era abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Isso aí nem se fala. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencer. Por que foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencer? Quando você tira a referência aqui, vai cair lá onde é que a Bíblia fala, onde está a morte, o seu grilhão? Onde está o inferno e a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A lei não me deixa falar assim. Gera uma série de leis em cima de mim para mim não pregar essas verdades. Por isso que a Bíblia fala, foi-lhe permitido fazer guerra contra nós, os santos, e vencer ainda. Vencer na lei terrena. Esqueceram que a Bíblia diz que a lei não foi feita para os justos, foi para os injustos, para os precários, para os fornicários, para os pecadores, que estão tudo incutidos nessa mesma entidade. Adultério, prostituição. Adultério na Bíblia, em vários lugares, você tem que examinar direitinho. Significa prostituição e adultério. Adorar outros deuses, a não ser o nosso Deus verdadeiro. Imagens de escultura, que tem boca, mas não fala, nariz tem, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, olho, mas não vê, perna, mas não anda, mão, mas não apalpam. Entendeu? É tremendo. Você tem que examinar, você tem que ver direitinho. Nós, os crentes, tem que ler a Bíblia, meus irmãos. Tem que ler com muita atenção. Às vezes eu fico preocupado, tem crente e até cooperadores da obra, que se chegar uma pessoa nele, pergunta ele assim, aonde fala sobre as imagens de escultura na Bíblia? Não é falar contra, não, sobre isso, onde é que fala? Ele não sabe mostrar. Cooperadores. Eu, como um diácono da casa de Deus, eu tenho prazer em examinar a Bíblia Sagrada. Eu tenho prazer em ler. Sem exceção, sem judiar de ninguém, sem aborrecer ninguém. Eu estou falando aqui Bíblia, eu estou mostrando os versículos para que você vá a ler. Para que você venha entender juntamente comigo. As dúvidas que você tiver, tira comigo, eu tiro com você. Estamos juntos na mesma caminhada. Por que que o mundo está chegando nessa situação que está aí? A ira de Deus. Porque quase ninguém está querendo dar ouvido à palavra de Deus. Quer viver uma vida light. Quando você se arrocha, que você se segura, ele se apavora. Mas vamos lá. Olha. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer. E adoraram a todos os que habitam na terra. Muitos, né? E agora fala. Esses, os nomes deles, não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não está lá, não. Nenhum deles. Os que estão seguindo essa entidade. Que não é uma mulher, é uma igreja. Se alguém levar em cativo, quer dizer, isso aqui significa, se alguém quiser dar ouvido, beleza. Se alguém quiser levar em cativo, prefiro não acreditar. Não tem problema. A revelação não é para todos, a fé não é para todos. Nem todas as pessoas, já pensou? Não são todos profetas. Mas existem os profetas que Deus usa para nos orientar sobre essas coisas. Considero eu como um deles. Por quê? Profetas se tornam profetas. Eu acreditei em profetas. E me considero profeta. E através de mim vai sair profeta. Homem, se eu tenho uma fé, vai sair homens dentre nós, muito com mais fé do que eu, para expressar também essas coisas, como, segundo a Bíblia, nunca vai faltar sucessor na terra. Nunca faltou sucessor para Moisés, nunca faltou sucessor
para Abrão, nunca faltou sucessor para Arão, quer dizer, para Josué, para Elias. Sempre tem um ali na retaguarda. Um rei vai, outro fica o seu sucessor. Então vamos lá, entendeu? Sem problema. Quem quiser levar em cativeiro também. Prefiro não crer, não quero ler esse livro. Tem pessoa que vai ler o livro do Apocalipse, sua barriga dói, seu estômago embrulha. Falar, eu não entendo nada, eu tô com medo, se medronta. Primeira coisa, tá errado, né? Você vai ler o livro do Apocalipse e começa a ficar com medo, você perde seu sono, tem algo errado. Porque o livro do Apocalipse, para mim, revelação. Tá lá no começo, de Jesus Cristo, a qual Deus deu para João. Notificou o seu servo, as coisas que há e que não aconteceu, mas há de vir. Você vai ter medo de quê? Nada. Eu não pode ter medo, eu tenho que ter medo de pecar. Agora, ter medo de encontrar com Jesus? Não, vou encontrar com Jesus. Não, eu não tenho porquê eu ter medo de ler o livro do Apocalipse. Eu não tenho porquê de perder o sono de ler o livro do Apocalipse. Eu não tenho. E se você tem algo errado que te amedronta em ler o livro do Apocalipse, você tem que examinar. Por que será? Tem uns que lê e tal. E aí? Nada. Não tem o porquê. Tá falando sobre o próprio Deus, mas isso aqui faz nós aproximar mais perto de Jesus. Crer mais, entender mais. Então não tem porquê. Então, olha, se alguém quiser levar em cativo, irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Que a espada seja morto. Quer dizer, temar. Não, eu vou continuar. Eu não paro, vou pregar, vou falar, vou subir no cureto e vou explicar. E assim vai. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem tem fé continua falando. A Bíblia diz que o justo viveria da fé. Fé, firme fundamento. Já falei isso aqui num vídeo, vou falar de novo. A fé faz tudo. Não, eu vou morrer por causa da palavra de Deus. No passado tem gente assim. Quando houve essa rebelião em 1517, tinha pessoa que tinha prazer em morrer. Tinha as arenas, tinha os judiados com os leões. Não dá tempo de falar tudo. É um videozinho, não dá tempo. Mas beleza. Quando eu chego no capítulo, no versículo 11, eu acho a besta que subiu da terra. Tem a que subiu do mar, que o mar na Bíblia significa povos, tribos e línguas e nações. Agora tem a que subiu da terra. Eu não sei se nossas igrejas têm essa gravação, mas eu lembro, até hoje, uma entrevista que teve nas nossas igrejas, quando eu estava tirando essas conclusões, tirando dúvidas sobre isso, sobre o que fez a televisão. Se não me foge a memória, Philo Arno. Estava arando campo na América do Sul, por exemplo, eu acho assim mais ou menos para plantar batata. Eu guardo todas as coisas, pelo menos um pedacinho, para mim não falar as coisas, tanto sem ter uma certeza, pelo menos um pouquinho do que estou falando. Achou um feixe de fio, no final da sua